Vamos lá então, pega o seu estudo. Resistência para ouvir a voz de Deus. E esse estudo é muito forte, porque ele começa dizendo assim: é interessante notar que o ser humano é diariamente convencido por pessoas, publicidade, programações de TV, internet e mídia, para mudar sua alimentação, seus gostos, hábitos e opiniões. Daí, compra o que não precisa, come o que não gosta ou não lhe faz bem, deixa de gostar ou não de alguém, ou até de odiar, né? Começa a odiar, e etc. Por outro lado, essa mesma facilidade para se deixar convencer não ocorre quando se trata das coisas de Deus. Isso só mostra que o ser humano é vulnerável aos estímulos externos que recebe, mas quanto a ouvir o Espírito Santo, ele é, na maioria das vezes, teimoso e o quê? Sisudo, duro. A voz do Espírito de Deus não é alta, não é invasiva e não violenta nosso livre arbítrio. Ao contrário, ela é branda, firme e constante. Apesar disso, é fácil sufocar essa voz com as propostas do diabo, com as emoções, com os maus amigos, com as redes sociais e com os demais apelos deste mundo. Por isso, não há pecado mais terrível que ser resistente à voz do Espírito Santo. Afinal, a pessoa deixa de ouvir a sua voz, a voz do Criador, para dar ouvidos a tudo o que afasta dele, no caso do Criador. Quem faz isso é incrédulo, se torna incrédulo. Mesmo que tenha anos de igreja ou ocupe um cargo eclesiástico. Além disso, se perde definitivamente, porque rejeita essa voz que chama ao quê? Ao arrependimento. Muito bem. Vamos entender essa palavra. Eu quero ler aqui para você um texto sagrado, depois eu dou a referência. Para você entender melhor como que acontece essa resistência à voz de Deus. E o texto diz: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, se separarão, abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Ponto. Vamos entender. O que é resistir à voz de Deus? É você se apostatar. É você abandonar, se separar, desprezar Deus. Detalhe, não fora da igreja, mas aonde? Dentro da igreja. Se eu pegasse uma pessoa manifestada com um demônio e eu chamasse aqueles que estão dentro da igreja, resistentes à voz de Deus, apartados, separados de uma vida plena com Deus, em outras palavras, servindo Deus à sua maneira, o seu jeito, misturando Deus com seu egoísmo e justificando o seu erro. Já vou chegar mais à frente. Muito bem.
Se eu pegasse uma pessoa manifestada com o demônio, e o demônio falasse com essa pessoa que está separada da fé, e o demônio dissesse na boca, incorporado, faz isso, faça aquilo, certamente essa pessoa diria para o demônio, você está amarrado, eu não vou fazer. Por que que ela não aceitaria? Porque vem diretamente de quem? Da boca do demônio. Vem diretamente da boca do demônio. Duvido que ela assumiria, diria assim, não, vou pensar, Satanás, na sua sugestão. Mas essa apostasia que está acontecendo nos últimos tempos, que é a resistência à voz de Deus, ela vem através da pessoa obedecer ao espírito enganador. Como que o espírito enganador trabalha? Nos pensamentos da pessoa. E essa não precisa sair da igreja. Porque o diabo ele não se preocupa que a pessoa saia da igreja. Ele não quer que ela esteja dentro do reino de Deus. Então o espírito enganador diz, não é bem assim. E ela fala, é verdade. Você está errado, mas Deus te entende. E ela, é verdade. Olha, você cometeu esse erro, mas amanhã você confessa e Deus perdoa. E a pessoa é verdade. Mas o pastor não sabe o que você está passando. É verdade. Mas você acha que todos eles obedecem e vivem em santidade? E o fulano? E o beltrano? E o ciclano? Que era isso, que era aquilo e aquilo outro. Ele também fez. A pessoa, é verdade. E ela começa a dar ouvidos ao espírito do engano. E ela vai se apostatando. Ela vai abandonando a fé. A apostatarão da fé. A fé é certeza, é obediência. Então, é aí que a pessoa vira religiosa. Então, tá lá, perdão. Mas não me convém perdoar. Largar o vício. Mas não me convém largar. E quando que o espírito do engano impera mais? Quando a pessoa faz algumas coisas para Deus. Então ela pensa, mas eu faço algumas coisas boas. No fundo eu não sou tão mal assim. Mas as coisas boas que eu faço não vai justificar o pecado em que eu vivo metido ou em que eu vivo praticando. A pessoa, ela pensa que porque ela tem alguns acertos com Deus, ela pode cometer alguns erros com Deus. E ela vai se separando de Deus dentro do quê? Da igreja. Dentro da igreja. Fazendo o que lhe convém. E todas as vezes que ela vem à igreja, o Espírito Santo fala com ela, como está falando agora. Você está separando da fé. Olha, você já não obedece. Você vai sair daqui, mesmo tomando a ceia, na primeira esquina, você vai acender teu maço, vai abrir teu maço de tabaco e vai acender um cigarro. Logo mais você vai se entregar àquele vício. Tu está alimentando esse desejo contra fulano, tu está alimentando esse ódio. O Espírito Santo fala, entrega isso no altar. Eu não preciso falar daqui a pouco de fidelidade, porque Deus já está falando agora. Eu só preciso de entregar o propósito para você cumprir com Deus.
Mas de repente o Espírito Santo fala: teu Deus é o dinheiro. E Deus vai falando, e a pessoa está sentadinha ali, ouvindo, ela sabe que ela está rejeitando a voz de Deus, se apostatando dentro da igreja. Por isso que não tem força para orar. Porque o que me faz ter força na oração é uma consciência limpa. Já falamos sobre isso. Se a minha fé não me condena, eu tenho paz com quem? Com Deus. O que me faz ter força para falar com Deus, o que me faz ter disposição para falar com Deus, é uma consciência limpa com Ele. Então, a pessoa que está apostatada da fé, está se separando, está resistindo à voz de Deus, então oração não existe. Ela foge da palavra, porque quando ela pega a palavra, novamente quem vai falar com ela? O Espírito Santo. E o Espírito Santo fala: tornai-vos a mim, endireitai o vosso caminho. E a pessoa não quer abrir mão do seu eu, do seu orgulho. E continua ouvindo a quem? Os espíritos enganadores. Não é bem assim. Deus entende. Depois a gente conserta. Depois resolve. E segue errando. Segue errando. Qual o perigo que há em tudo isso? Seja você novo na igreja, antigo de igreja. Qual o perigo de você resistir a essa voz? Qual o perigo de você se separar de Deus conscientemente, seguir errando? É o perigo de você cauterizar sua consciência perante Deus. Vou continuar lendo aqui o versículo, só para você entender, depois dou a referência. Por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Cauterizada a própria consciência. Muito bem. O cautério é aquele instrumento que se põe na pele e queima aquele local, né? É o cautério, queima. Quer na cirurgia para estancar uma hemorragia, ou um procedimento cirúrgico que necessite, não sei qual, porque não sou médico, mas quer para marcar um animal. Quando o cautério é usado, aquela região fica insensível, porque é queimada aquela parte. Tanto na circulação de sangue, como aquela parte fica dura, insensível. Já viu a marca de um animal? Como é que fica? Dura, seca, insensível. Pode bater que não tem mais sensibilidade. Esse é o perigo da pessoa que vem à igreja. Deus fala: olha lá, larga isso. Olha, esse sentimento de adultério que você tem, ou esse adultério que você vive, essa infidelidade a Deus, essa mágoa, as mentiras. Ó, você conhece a palavra. E a pessoa não ouve. Ela resiste à voz de quem? Então ela vai resistindo. O que vai acontecer? Deus falou, eu resisto e continuo no espírito do engano. Não, eu sei o que eu estou fazendo. De novo Deus fala, na minha vida mando eu. De novo o Espírito Santo fala, ninguém tem que dizer o que eu tenho que fazer. Pronto. De tanto a pessoa resistir à voz de Deus e continuar cometendo o mesmo erro, chega uma hora que aquele pecado que ela tanto ouve e a voz de Deus que ela tanto rejeita, aquele pecado começa a se tornar para ela algo natural. Ela começa a praticar aquilo como se aquilo não ofendesse em nada. Por isso que há pessoas que nós não conseguimos entender como que a pessoa, mesmo sabendo do que Jesus Cristo fez na cruz, pela minha alma, pela nossa alma,
para a salvação dos arrependidos, mesmo sabendo que a porta para Satanás é o pecado, e a pessoa vive no pecado como se aquilo nada fizesse. E às vezes você pensa, mas meu Deus, mas a senhora quer mudar de vida? Ah, quero. Mas o que a senhora acha em se entregar para Deus? Ah, eu estou vendo. A pessoa trata aquela vida errada que ela vem praticando como se aquilo não fosse o quê? Nada de mal. Não, estou dando as costas para Jesus, não tem nada de mal. Estou abrindo a porta para Satanás, mas não tem nada de mal. Eu rejeito a palavra de Deus, como disse Jesus. Por que hipocrisia? Jesus disse para os escribas e fariseus: vós sois do diabo, porque vocês procuram satisfazer a vontade dele. Se vocês fossem de Deus, disse Jesus, se não me engano, em João 6, se vós fosseis do Pai, ou se vocês fossem de Deus, vocês davam ouvidos à minha palavra. Então, às vezes, nós ficamos surpreendidos com certas pessoas que tratam o pecado como se ele fosse inofensivo, como se no fundo, pastor, não estou fazendo nada demais. Eu cheguei a atender uma senhora no altar que manifestou com demônio. E eu conversando com ela, estava na igreja vivendo na fornicação, prostituição, saía com um, saía com outro. Ela não vendia o corpo, ela simplesmente buscava satisfazer a carne. Eu falei, senhora, a senhora manifestou com o demônio, só tem que tomar uma decisão na sua vida. A senhora já conhece a palavra, não conhece? Então se entrega para Deus. Eu não sei se é falta de vergonha na cara, ou se realmente a mente dela já estava para lá de cauterizada. Porque ela falou assim, pastor, eu luto, mas é que o pecado da carne é tão bom, né? Mas eu não deixei. Eu falei, então a senhora tem que tomar vergonha na cara, senhora. A senhora me desculpa dizer. Mas sabe o que é isso? É a mente cauterizada. A pessoa comete o erro como se aquilo não fosse nada demais. É inofensivo. E segue no pecado. Aqui diz, os que se apostatarão da fé. Está se referindo a quem está dentro da igreja. Por isso que Jesus diz, naquele dia, muitos hão de dizer, Senhor, em teu nome pregamos, expulsamos demônios, anunciamos tua palavra, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas se apostataram, passaram a ser resistentes à voz de quem? Do Espírito, a voz de Deus. Então pense sobre isso, porque de repente você está tratando o teu pecado, seja você quem for, como algo inofensivo. E o pior, o espírito do engano, de repente, você sabe que Jesus falou assim, é inevitável os escândalos. Se você ler a Bíblia, você sabe disso. Mas ai de quem vier. Ai de quem vier os escândalos. Certa vez Jesus chegou para os discípulos e falou assim, um de vós é o diabo. Tinha 12. Aí eu lhe faço uma pergunta. Quem era do diabo não sabia que era? Se eu disser agora, muitos aqui vão para o inferno, outros vão para o céu. Se você disser para mim que não sabe, por favor. Mas entenda, essa colocação não é para você se sentir excluído, porque Jesus não exclui ninguém. Não se ponha na condição de vítima. Não se ponha na defensiva. Deus já fez tudo o que tinha que fazer por mim e por você. Ele já enviou o próprio Filho para morrer. O caminho já está pronto.
Quem tem que trilhar esse caminho não é Deus. Quem tem que escolher esse caminho não é Jesus. Ele disse, eu já sou o caminho. Quem escolhe é você. Então você tem várias maneiras de receber a palavra. Se colocando na defensiva, não é bem assim, não é desse jeito, o pastor quer mandar em mim, etc e tal. Não aceitar, mas Deus vai me mandar para o inferno? Se tornar malcriado, ou você dizer assim, Deus, tenha misericórdia. O Senhor está me dando a chance de vencer, de mudar. Cada vez que eu vou à igreja, o Senhor me dá uma oportunidade, e eu estou jogando essa oportunidade fora. Senhor, tenha misericórdia. Hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida. Hoje eu vou tomar uma decisão diante dos meus pecados. Porque quando Jesus falou, um de vós era o diabo, ele não condenou, ele só falou. Mas quem era o diabo sabia, que era Judas que estava roubando a bolsa. E quem não era do diabo, tinha consciência limpa? Claro. Aqui no nosso meio, você sabe quem está fazendo a vontade de Deus, quem está, sabe, e quem está rejeitando a voz de quem? De Deus. Então, quando nós servimos o corpo, que é o pão, e o sangue, que é o sumo da uva, você tem a decisão de recomeçar, se arrepender e tomar um novo rumo. Como você pode continuar cauterizando a sua consciência, negando a voz de Deus e tratando isso, que é um erro gravíssimo, que é o pecado assumido, tratando isso como algo comum e condenando sua alma ao inferno. Muito bem. Jesus disse, um de vós é o diabo. Então quem era sabia, quem não era também estava o quê? Tranquilo. Ele disse, é inevitável os escândalos. O espírito do engano fala assim, mas você errou. E o ex-bispo fulana, que traiu a mulher dele? E o ex-bispo Beltrana, que enganou, roubou? E a obreira fulana de tal, que adulterou? E o obreiro fulano de tal, que caiu? Vou lhe falar uma coisa. Ao longo dos 28 anos que eu sirvo a Jesus, não vai ser nem o primeiro e nem o último que nós vamos ver, infelizmente, se apostatando da fé e se entregando ao diabo, ao pecado. Tem aqueles que caem, se arrependem e seguem sua vida com quem? E são dignos de respeito, porque venceram. Mas há aqueles que caem e continuam no engano. Isso não é novidade. Isso que você está vendo hoje não é novidade. É que no passado, como acabamos de ler, não se divulgava tanto essa nudez daqueles que caíam. Mas sempre existiu. Jesus falou, é inevitável, sempre existiu. Só que hoje está mais escancarado. Aí vem o espírito do engano e fala assim para você, se ele que conhece, se ela conhece, fez, por que não você? E aí você, que se deixa levar pelo espírito do engano, faz, é verdade. E você quer justificar seu erro usando outro erro que alguém cometeu. Mas ele também fez. Então não estou tão errado assim. Isso prova que não houve arrependimento. Você tem que cuidar da sua salvação. Jesus disse assim, cuida do que tens, eu venho sem demora. A minha vida é a minha vida. Eu lá quero, vou orar por quem se perdeu, vou orar por quem caiu, para que ele se levante e siga a vida com quem? Com Jesus. Mas eu pegar a minha vida, a minha alma,
as minhas decisões e pautá-las em cima do A, do B ou do C? Não. Se ele ou ela fez uma escolha errada, que Deus tenha misericórdia, mas eu vou colocar minha vida no centro da vontade do meu Senhor, porque a minha salvação depende disso. Amém? Para concluir, não me assusta o Espírito Santo não conseguir convencer o mundo do seu pecado, mas me assusta sim ver que o Espírito Santo não tem conseguido convencer pastores, esposas de pastores, obreiros e pessoas tão conhecedoras do Evangelho, de que estão caminhando para a morte eterna, por causa da sua desobediência aos mandamentos divinos. E o pior é que fazem isso achando que, no final das contas, a graça de Deus irá salvá-los. É o que acabamos de falar, né? Estou na igreja, Deus vai considerar. Isso é muito triste. Se você convive com uma pessoa assim e já tentou convencê-la da verdade, provavelmente não obteve sucesso e nunca obterá. Mas não fique chateado com isso, porque esse papel de convencer não é seu, e sim do Espírito Santo. Se ela, quem está ouvindo a palavra, não tem ouvido o próprio Deus, dificilmente ouvirá você. E se por acaso você conseguir fazer alguém mudar de opinião, pode ter certeza que ele ou ela não se convenceu de fato, pois foi convencido por um ser humano, e não por quem? Por Deus. E o primeiro que vier com um argumento melhor conseguirá convencê-lo do contrário novamente. Já houve casos na igreja de certas pessoas assim: poxa, pastor, o obreiro fulano, o pastor fulano estava acompanhando aquele rapaz, aquela jovem, aquele senhor, mas o obreiro foi embora, o pastor foi embora, e ela se perdeu, e ela desanimou. É isso aqui. É porque ela, vendo o esforço daquele obreiro, daquele pastor, até estava fazendo algumas coisas boas, porque no fundo ela pensou: poxa, o pastor está se esforçando tanto para me ajudar, se eu não der pelo menos um sinal de confiança, tadinho do pastor, né? Senta comigo, conversa comigo uma hora, virou até psicólogo. Eu vou animar o pastor, né? Vou fazer alguma coisa boa, vou aparecer lá para evangelizar, vou fazer isso, vou ganhar com o pastor, vou ganhar com a obreira. Mas quando aquele homem de Deus vai embora para um outro lugar, a pessoa vira totalmente. É porque ela não estava ouvindo a voz de Deus. Ela estava ouvindo a voz do homem e, para agradar o homem, tentando fazer algumas coisas boas. Por que quer que eu lhe diga? Eu já vi pessoas falar assim: pastor, o senhor tem que falar com o fulano, o senhor tem que falar com o meu marido, o senhor tem que falar com o meu filho. Não, quem tem que falar já está falando agora. Se ele tiver que tomar uma decisão, que tome, em cima do que o Espírito Santo está falando. Porque elas pensam que o que está sendo falado agora não é suficiente, que eu tenho algo particular para falar para cada um. Não, não se engane. O que está sendo falado para que o Espírito Santo mude teu filho, teu pai, tua mãe, teu marido, é agora. Se ele não se convencer com essa palavra, não é eu sentar na mesa com ele ali, embora estamos aqui para isso. Essa é a terceira reunião que eu faço com muita satisfação. Eu acabo a reunião das 10, eu atendo até 1 da tarde. Esse não é o problema. Mas não se engane. Se essa pessoa não tiver disposição para obedecer o que está sendo dito aqui agora e não se derramar, não é eu ficar ali com ela 1 hora que vai fazer ela mudar. Ah, não vai mesmo. Ela pode até, por uma questão de consideração ao homem, dar um sinal de positivo de mudança, mas ela não se entrega por inteiro. Por isso, nós vamos agora ter a oportunidade de recomeçar, falar com Deus, se entregar. Se você ouviu essa palavra, seja quem for, se você percebe que está resistindo à voz de Deus, cauterizando sua consciência, se apostatando da fé,
você vai se derramar diante de Deus e vai buscá-lo com todas as forças da sua alma. Amém?